Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido, esse livro aqui. Então, escrito pela Esther Hicks, trazendo as mensagens dos Abrahams, esse grupo de consciências, seres iluminados, que estão nos trazendo então dicas, estão nos trazendo como se fosse um manual então de instrução para a gente estar fazendo essa travessia. Nós que somos seres infinitos, nós que somos seres imortais, nós que somos seres eternos, nessa realidade humana, temporária, em que nós estamos nos servindo de um corpo físico que é mortal. Esse corpo físico abençoado que Deus deu como a casa do nosso espírito para essa travessia aqui, é que nos possibilita fazer essa experiência humana aqui durante esse período que estamos na carne. Porém, a gente muitas vezes, quando chega aqui, já que nós esquecemos que nós somos esse ser infinito, divino, imortal, a gente chega aqui e realmente se identifica muito com o corpo. A gente esquece completamente toda aquela conversa que a gente teve lá antes, que a gente já falou aqui. Ele explica que quando nós resolvemos vir, quando nós assinamos esse contrato ali, a gente sabia tudo como seria aqui, e nós entramos, nós viemos para essa experiência completamente entendendo aquilo que aconteceria. E ele diz aqui, quando entrou no mundo, nesse corpo magnífico que é o seu, você se lembrava da sua natureza alegre e poderosa, sabia do esplendor da fonte da qual provém e de que nunca perderia sua conexão com essa fonte. E aí a gente às vezes se identifica tanto com o corpo, com o externo, que a gente acaba até tendo a impressão que a gente perdeu essa conexão com a fonte, exatamente porque a gente esqueceu quem a gente é. Mas ele diz nesse livro, eles dizem nesse livro que basicamente uma das coisas mais importantes que eles iam, na minha opinião, seria de nos lembrar quem somos nós, que eles dizem aqui na parte 1, coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. E quando eu digo estar se identificando com o corpo, não quer dizer que a gente deve menosprezar o corpo de jeito nenhum, apenas entender que o corpo é o veículo e que a gente deve tudo a ele, para experienciar aqui como seres divinos que somos, experienciar nessa realidade só através do corpo físico. Então, meu Deus, meu corpo abençoado, muito obrigada. Todo dia a conexão com o corpo deve ser total, porém entendendo que nós não somos o corpo. Nós somos sim seres infinitos divinos, e se a gente se identifica com o corpo, a gente acaba se identificando muito com o externo e a gente acaba perdendo a conexão com quem a gente é de verdade. Aí então, nós estamos aqui no 10º capítulo, que é: com a prática você se tornará um criador alegre, intencional. Você se tornará com a prática você se tornará um criador intencional e alegre, que a gente já viu que é super importante isso, porque na verdade nós somos criadores, gente, tá quente. Nós somos criadores, porém a gente cria muitas vezes inconscientemente, não intencionalmente, por isso que a gente cria coisas que depois a gente não gosta de estar vivendo. E com a prática é legal porque ele mostra que a gente deve então estar fazendo a nossa parte. Não existe aquilo de estar entendendo e não pôr a mão na massa, porque se é a gente que está vestindo esse corpo físico, é a gente que tem que agir. E fazer alegre, fazer com alegria, porque se a gente tiver, mesmo que a gente tiver entendido quem somos nós, mas se a gente se mantiver ali no mau humor, aí não adianta, que eu acredito que não vai rolar também. A alegria é o combustível para que as coisas aconteçam. Vamos então continuar aqui o 10º capítulo. E o subtítulo agora é: quando o seu pensamento se torna dominante. Sempre que você se concentra consistentemente em um assunto, gerando uma ativação vibrátil consistente dentro de você, ele se torna um pensamento dominante. Quando isso acontece, as coisas sintonizadas com ele começam a se manifestar. Da mesma forma como um pensamento anterior se une a outros pensamentos sintonizados com ele,
Agora, as coisas sintonizadas com o seu pensamento dominante começarão a surgir no seu caminho. Artigos de revista, conversas com amigos, observações pessoais, tudo aquilo que vai contribuir para a realização do seu desejo. E aqui ele diz dessa forma e eu digo, ou não, porque se o seu pensamento é negativo, se você está pensando em coisas negativas, é aquilo também que vai aparecer na sua vida, exatamente esse exemplo que ele está trazendo aqui, das coisas boas, coisas sintonizadas, conversas com amigo, vibrações, artigo de revista. Agora, se você está pensando em coisas negativas, se você está pensando que você vai perder a hora, se você está pensando que quando você chegar o trem já vai ter passado, se você está pensando que o pneu do seu carro vai furar e que você, não sei, como ele está dizendo aqui que acontece para o positivo, acontece para o negativo também. E aí ele dizendo também que quando essa concentração consistente em um assunto que gera a nossa ativação vibrátil. E quando isso acontece, quando esse pensamento se torna dominante, as coisas sintonizadas a ele começam a se manifestar. Porém, eu tenho a impressão, eu já disse, eu estou lendo o livro pela primeira vez, então talvez eu tenha passado o carro na frente dos bois, eu acredito que ele vai falar também da forma negativa. Mas vamos continuar, vamos ver. O processo de atração se tornará aparente. Depois que a sua atenção focalizada tiver ativado suficientemente uma vibração dominante dentro de você, as coisas, desejadas ou não, aí viu, ele falou aqui, começarão a abrir caminho em sua experiência pessoal. Esta é a lei. Que leizinha ele está falando aí, gente? Está falando da lei da atração, que ele já trouxe um capítulo só sobre ela. Aqui foi, qual capítulo aqui? Foi o 6º capítulo, se não me engano, isso mesmo. A lei da atração é a mais poderosa do universo. Até porque dá a impressão mais ou menos que ela está inserida em todas as outras e as outras estão inseridas nela também, porque a lei da gravidade, por exemplo, ela está na lei da atração, na lei da causa e efeito. Se você soltar alguma coisa, essa coisa vai cair. Se você saltar de um local, você vai cair também, a menos que você esteja equipado com uma asa delta, um parapente ou alguma coisa assim. Se não, é isso. E aí, então, ele dizendo isso aqui, depois que a nossa atenção focalizada tiver ativado suficientemente uma vibração dominante dentro da gente, então as coisas desejadas ou não, elas vão aparecer no nosso caminho. É a lei, é assim, é lei. E as leis naturais, as leis que regem essa nossa realidade, elas são absolutas, contrariamente a essa realidade que é relativa. Porém, as leis são absolutas, assim como o absoluto é saber que nós temos a centelha divina em nós somos seres infinitos, seres divinos, seres imortais, seres eternos, fazendo uma temporada que a gente precisa de um veículo mortal para estar fazendo essa temporada. Isso também, essa certeza é absoluta também. E o parâmetro para estar fazendo isso vem a outro ponto que eu acredito que seja absoluto também, que seja aquela informação que Jesus Cristo veio nos trazer, aquela informaçãozinha básica que a gente, o combustível que deve nos fomentar, que deve estar nos animando nessa travessia para que a gente chegue no lugar certo o mais rápido possível, da forma mais fácil possível, é o amor incondicional. Então eu acredito que se a gente entender que dentro do relativo há essas, pelo menos na minha forma de entender, há essas 3 coisas absolutas, aí a gente entende que não adianta ir contra elas. Se eu não estou colocando o amor incondicional nas minhas crenças, se eu não estou
vivendo como Jesus Cristo disse que teria que ser, prestando atenção nisso, se eu estou querendo ir contra as leis naturais e se eu não entendo que quem pode fazer tudo através de mim, quem está fazendo tudo através de mim é Deus, aí fica bem difícil concluir essa caminhada de forma agradável. Como se tornar efetivamente um criador intencional? Lembre-se antes de poder efetivamente prestar atenção às suas emoções e tirar proveito disso. Você deve primeiro aceitar que o bem-estar é a única corrente que flui. Você pode permitir ou rejeitar esse fluxo, mas quando o permite, você está bem. Quando o rejeita, está doente. Em outras palavras, só existe um fluxo de bem-estar que você pode aceitar ou rejeitar. Veja como está se sentindo. Essa será a melhor forma de saber qual é a sua escolha. Então, como ele já disse, as emoções são o termômetro. As emoções, eu vou até o final, eu vou ter conseguido decorar, não vou ter que voltar cada vez aqui no final do 5º capítulo. Ele diz: as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Então, se tudo que a gente emite a vibração, e se é a vibração que o universo entende para nos mandar aquilo que a gente está buscando viver. Então, se a gente entende que a emoção, ela interpreta a vibração, em que vibração nós estamos, então que ótimo aqui como se tornar efetivamente um criador intencional, sabendo, entendendo isso, que a gente vai estar no fluxo, que o único fluxo é o do bem-estar, só existe um fluxo de bem-estar que a gente pode aceitar ou rejeitar. E veja como está se sentindo, analise suas emoções, para você então saber se você está no fluxo do bem-estar ou não. Você está aceitando ou rejeitando. Essa será a melhor forma de saber qual é a sua escolha. Você é uma pessoa feita para progredir e se sentir bem. Você está bem. Você é amado e o bem-estar flui constantemente em sua direção. Se você permitir a entrada dele, ele se manifestará de todas as formas em sua experiência. Se você permitir, porque você tem o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. E Jesus Cristo ali no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ele diz, eu sempre penso que é no Boa Nova, mas acho que é porque eu quero deixar o Boa Nova aqui para vocês, que é tão incrível. Quem quiser ver, eu fiz a série, deixo aqui a playlist se você quiser ver. Eu li que foi o segundo livro, mas o especial para Chico Xavier. Acredito que ele devia ter um carinho por todos os livros dele, é evidente, mas ele disse que o primeiro mais especial é o Paulo Estevam, que eu fiz também, deixo a série aqui também se você quiser ver, e o segundo seria o Boa Nova. Mas foi no livro Há 2000 anos, que eu fiz também, eu deixo a série aqui se você quiser ver também, que ele diz, Jesus Cristo diz no encontro que ele tem com o senador Públio Lentulus, que é Emmanuel naquela época, há 2000 anos, ele diz a ele que ele não veio burlar nenhuma lei, porque ele estava ali se apresentando a ele e ele não estava entendendo, ele o chamava de mago, ele não entendeu, ele continuou como aquela pessoa de alma superficial e orgulhosa, como o próprio Jesus Cristo disse, e por isso continuou plantando bastante coisas difíceis para entender, não entrou na vibração. E é isso que ele está dizendo aqui, se a gente permitiu ou não, ele não permitiu entrar na vibração do bem-estar, então como ele sofreu? Quantos exemplos Emmanuel diz que abre essa página da vida dele, não para passatempo, porque é em forma de romance, é um romance, porém para que sirva de roteiro. Então dá para ver bem ali como é que ele não permitiu o bem-estar, ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo, que estava ali a poucos metros dele, encarnado. Ele não foi até lá exatamente porque ele não o considerava grande o suficiente para um senador ir procurá-lo, mas ele se encontrou com ele numa espécie de torpor, em um sonho,
que ele teve, Jesus Cristo veio ter com ele, mas disse a ele, você está tendo um minuto da sua vida, o minuto da sua vida, onde você pode entrar para o fluxo do bem-estar ou não, isso sou eu que estou dizendo, porém não sou eu que vou te obrigar, porque você tem seu livre-arbítrio, então você permite ou não. E aí, então é isso que ele está dizendo, e vamos ver então como é que ele continua aqui. Qualquer coisa a que você dê atenção já está pulsando em uma vibração de energia. À medida que mantém sua atenção nessa coisa, você começa a vibrar da mesma forma. E ali anteriormente, o que ele disse que era super importante no início desse capítulo aqui? O que ele disse que era super importante de tá dando atenção a dois fatores, a intensidade e a velocidade da energia e o nível de permissão ou de resistência que a gente oferece a ela. Então, aqui ele dizendo, qualquer coisa que a gente dá atenção já está pulsando em uma vibração de energia. E aí, à medida que a gente mantém a nossa atenção nessa coisa, a gente começa a vibrar da mesma forma. A gente começa a vibrar e a gente entra na vibração, como que diz, na frequência, então, disso que a gente está pensando, desse que é o nosso desejo. Então, é como ele trouxe ali os exemplos ali no anterior, nos vídeos anteriores, nas páginas anteriores, da pessoa que quer um carro novo. Aí então, mas ela pediu, me dá um carro novo, não aguento mais esse carro velho. E aí ela foca em tudo que ela não quer no carro velho, só no carro velho, ela xinga o carro velho, e aí ela está pulsando em que frequência? Ela está vibrando em que frequência? Na frequência do que ela não quer. Então o carro novo não vai chegar. Cada vez que se concentra nela, ou seja, nessa vibração, e oferece, se você se concentra nessa energia que você tá vibrando, e você oferece a vibração, vai ficando mais fácil fazer, até que depois de algum tempo você desenvolve uma espécie de tendência vibrátil. É como praticar um exercício, fica cada vez mais fácil. Dessa maneira, como já dissemos, se forma uma crença. Então, ali ele dizendo, como o Saint-Germain diz no livro de ouro de Saint-Germain, que praticar, se conectar com a presença eu sou, é a mesma coisa de estar malhando o corpo físico. Não dá para ir apenas uma vez, um final de semana e querer voltar sarado e ficar sarado para sempre. Há que se praticar, há que se malhar. E aí ele dizendo aqui a mesma coisa. Vai ficando mais fácil a cada vez, quanto mais a gente vai fazendo, é como praticar um exercício. E aí ele explica que dessa maneira a gente já, como eles já disseram, é que se forma uma crença. Então, como é que as crenças que vão se arraigando na gente? A gente, quando é criança, até 7 anos, a gente está todo aberto para copiar todo mundo que está do nosso lado. Depois a gente continua se influenciando, mas eu acredito que mais até nesses momentos. Aí aquilo que o pai e a mãe falou, que é assim e que não tem jeito, é assim, é nessa crença que eu vou, é desse jeito, foi desse jeito que eu aprendi. Quanto mais a gente pensa desse jeito, mais a gente fortifica essa crença na gente. E aí, ali no livro Mais Esperto que o Diabo, eu também fiz uma série, deixo aqui se você quiser ver, do Napoleão Hill, ele diz que é exatamente porque a gente não aprende a pensar por nós mesmos, que a gente acaba criando tanta coisa que a gente não desejaria, porque a gente fica tão apegado àquela crença que nos limita, a gente não se abre um pouquinho para pensar, nossa, mas essa verdade mesmo, se eu volto um pouquinho, eu vejo que essa crença não está fundamentada na mensagem de Jesus Cristo, do amor incondicional. Então, olha, ela não deve estar, vou pensar por mim mesmo, vou procurar por mim mesmo. Se não, a gente pegou o pacote ali, não é mais fácil assim, eu vou indo assim mesmo. Aí, então, fica difícil estar entrando na vibração do nosso desejo, que é o de ter uma vida plena em todos os setores. Uma crença é apenas uma vibração praticada muitas vezes. Em outras palavras, depois que você tiver praticado um pensamento durante um tempo suficiente, toda vez que voltar a qualquer assunto ligado a esse pensamento, a lei da atração o remeterá à vibração da sua crença. Assim,
a lei da atração traz para você coisas sintonizadas com essa vibração. É aquilo que ele chama no livro Mais Esperto que o Diabo também, ali ele fala da lei do ritmo hipnótico, que é aquela que vai traduzir em realidade aquilo que está batendo, que está tocando na nossa cabeça incessantemente. Por isso Napoleão Hill diz em todos os livros dele, que é necessário para ser dono da nossa mente. Como ser dono da nossa mente? A Catherine Ponder, no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, nem sei, acho que já falei mais de 5 livros aqui, então se ainda der, eu coloco o livro dela aqui também, fiz uma série também. Ela diz que para isso a gente deve ser um observador consciente. A gente acabou de cair uma folha e eu disse que cada vez que caísse uma folha é porque a minha centelha era para me mostrar, olha, estou com você, estou aí, continua, é essa vibração. Então são essas as mudanças que estão acontecendo comigo, como eu falei no vídeo anterior, tá? Já estou conseguindo me manter no equilíbrio, já estou conseguindo perceber a minha centelha divina falando comigo. Então, ele continua aqui. Então, a lei da atração, ela vai trazer, aqui ele fala da lei da atração, e ali no Napoleão Hill chama de lei do ritmo hipnótico. Então, ele dizendo que a lei da atração, ela traz qualquer assunto ligado a esse pensamento que a gente está batendo, repetindo, a lei da atração vai trazer, ele já disse ali, mas pode ser, a gente tem que ver, consultar as nossas emoções e ver se o pensamento é negativo ou é positivo. Se o que a lei da atração está trazendo para mim é coisa que eu não estou gostando, que está me irritando, que não é o que eu quero viver, é porque vou ali no pensamento, o que eu estou repetindo ali? Foi isso ali que ela pegou, é essa matriz que ela pegou para ir buscar mais daquilo. É como ele dizendo aqui, a própria mente traz também, depois que você tiver praticado um pensamento durante tempo suficiente, toda vez que voltar a qualquer assunto ligado ao pensamento, a lei da atração o remeterá à vibração da sua crença. E a própria lei, a própria mente também, quando ela traz um pensamento negativo, aí você entra nele, você dá o braço para ele, você se identifica com ele, você começa, nossa, aí todos os outros já se levantam, o próximo sou eu, o próximo sou eu. Aí pronto, você fica ali entregue aos pensamentos negativos. Qualquer coisa em que você concentre muitas vezes sua atenção se transformará na sua verdade. A lei da atração determina assim: sua vida e a de qualquer outra pessoa é apenas um reflexo da predominância dos seus pensamentos, sem nenhuma exceção. É legal isso das leis naturais, porque não são como as nossas leis, que a gente sabe que tem exceção, né? Dependendo de quão importante a gente for, de quão bonito a gente for, de quão famoso a gente for, de quão rico a gente for, às vezes a lei não funciona para a gente da mesma forma que funciona para aquele outro, que não é tanto dessas coisas que a gente, não é? Mas já com as leis naturais, não. As leis naturais, elas são exatamente, elas vão funcionar exatamente para o mesmo, elas vão funcionar exatamente igual para todo mundo. A lei natural, ela não está vendo quantos zeros você tem na sua conta bancária, quantos seguidores você tem no seu Instagram, não é nada disso. Ela vê apenas aquilo que você está vibrando. Ali, nesse caso aqui, a lei da atração, ela vai trazer de volta aquilo que você estiver vibrando. E você vibra naquilo que você está pensando constantemente. É por isso que Napoleão Hill diz lá o tempo todo nos livros dele que o importante para que a gente alcance aquele sucesso que ele diz que é possível, que ele conseguiu detectar com toda aquela pesquisa que ele fez de 30 anos entre as pessoas mais bem-sucedidas e muitos que fracassaram, como é que ele entendeu que essas pessoas conseguiram alcançar esse sucesso sendo donos da mente, sendo os guardiões conscientes do pensamento, sendo o capitão da alma e o senhor do destino delas próprias, se responsabilizando. Porque
porque elas entenderam que tudo aquilo que elas criam é responsabilidade, tudo aquilo que elas vivem é responsabilidade delas, e entenderam que elas criam isso através do pensamento, sentimento. Vem o sentimento, o pensamento, palavra, ação, hábito e pronto, criou seu caráter. É assim que você é, é assim que as coisas na sua vida vão acontecer. E como mudar isso? Mudando a sua vibração. Nós somos seres vibráteis, nós estamos humanos e nós esquecemos que nós somos, podemos ser, fazer e ter tudo que a gente desejar, nessa ordem. Primeiro a gente tem que ser para poder então depois fazer e ter. E a gente tem que ser o quê? O eu sou, quem nós somos. E aí esse livro aqui, grandioso, Peça Ser Atendido, está nos mostrando como nos lembrar de que nós somos todo esse poder, de que nós somos, entender porque é que Jesus Cristo disse, vocês são deuses, tudo que eu fiz, vocês também podem fazer. Porque tem gente que entende de uma forma diferente e pensa até que isso seria uma heresia dizer isso. Nós somos deuses e que a frase de Jesus Cristo não fica como se tivesse um outro sentido, porque quem somos nós para querer ser Deus, para querer ser... Porém, quando a gente entende isso, o que eles estão explicando nesse livro, fica fácil. Para entender isso, a gente tem que entender, então, quem somos nós. Não é? É isso, né? Ficou meio redundante, mas é isso. Tá bom, gente? Obrigada vocês que estão acompanhando comigo. Obrigada vocês que acompanharam os outros livros e que gostaram também dessa escolha que eu fiz, dessa escolha que eu fui levada a fazer para esse livro agora, que eu já disse em outros vídeos que esse livro não aparecia entre aqueles que eu já tinha pensado em fazer depois do último do Napoleão Hill, O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, e de repente ele apareceu e eu disse, não é esse que eu tenho que fazer. Eu estou super feliz, estou muito agradecida pelos Abrahams terem me permitido entrar na egrégora deles, então, e que eu possa entender e que os meus comentários possam ajudar você a entender, caso você não tenha entendido. É evidente, é lógico que tem um monte de gente que leu e até pela primeira vez já entendeu tudo, mas se você, como eu, tiver alguma dificuldade às vezes para entender alguma coisa, porque para mim cada dia eu entendo que cai mais uma ficha, está sendo incrível, muito legal mesmo, estou super feliz de ter sido levada a fazer esse livro, espero que você também esteja curtindo, se você achar que outra pessoa vai gostar também, se você quiser compartilhar esse vídeo, eu vou ficar feliz, se você quiser deixar a sua curtida também, muito obrigada, e se você não é inscrito no canal ainda e quiser ver os outros livros que eu fiz, que eu citei aqui, tem muitos ainda outros lá, eu vou ficar super feliz. Se for leve, se você quiser fazer, muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. Espero te ver. Tchau!